Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Prefácio. Hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz, pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho, em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Enquanto a perturbação se alastra, envolventes, erguem-se trincheiras de incompreensão conluiados entre os homens. Quebram-se as fronteiras do além para que as vozes inolvidáveis dos vivos da eternidade se expressem, consoladoras e convincentes, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. Alinhando, pois, as reminiscências deste livro, não nos propomos romancear, fazer literatura de ficção, mas sim trazer aos nossos companheiros do cristianismo redivivo, na seara espírita, breve página da história sublime dos pioneiros de nossa fé. Que o exemplo dos filhos do Evangelho nos tempos pós-apostólicos nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos, quanto eles, transformar espinhos em flores e pedras em pães, nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos. Hoje, como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário e do nosso exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele na edificação do reino de Deus. Suplicando-lhe assim, nos ampare o ideal renovador nos caminhos de árdua ascensão que nos cabe trilhar. Repetimos, com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Assinado Emmanuel, Pedro Leopoldo, 18 de abril de 1953. Ave Cristo, primeira parte, capítulo 1, Preparando caminhos. Quase 200 anos de cristianismo começavam a modificar a paisagem do mundo. De Nero aos Antoninos, todavia, as perseguições aos cristãos havia recrudescido. Triunfantemente assentada sobre as 7 colinas, Roma prosseguia, ditando o destino dos povos à força das armas, alimentando a guerra contra os princípios do Nazareno,
mas o Evangelho caminhava sempre, por todo o império, construindo o espírito da Era Nova. Se na organização terrestre a humanidade se desdobrava em movimentação intensa no trabalho da transformação ideológica, o serviço nos planos superiores atingia culminâncias. Presididas pelos apóstolos do Divino Mestre, todos então na vida espiritual, as obras de soerguimento humano multiplicavam-se em vários setores. Tornara Jesus ao sólio resplendente de sabedoria e de amor, de onde legisla para todas as criaturas terrenas, mas os continuadores do seu ministério entre os homens encarnados, qual enxame crescente de abelhas da renovação, prosseguiam ativos, preparando o solo dos corações para o reino de Deus. Enquanto exércitos compactos de cristãos desapareciam nas fogueiras e nas cruzes, nos suplícios intermináveis ou nas mandíbulas das feras, templos de esperança se levantavam felizes, além das fronteiras de sombra, dentro dos quais falanges enormes de espíritos convertidos ao bem se ofereciam para a batalha de suor e sangue, em que, usando a vestimenta física, dariam testemunhos de fé e boa vontade, colaborando na expansão da Boa Nova para a redenção da Terra. Assim é que em formosa cidade espiritual, nas adjacências da crosta planetária, vamos encontrar grande assembleia de almas atraídas ao roteiro divino, escutando a exortação de iluminado orientador que lhes falava, de coração posto nos lábios. Irmãos, dizia ele, envolvido em suaves irradiações de luz, o Evangelho é código de paz e felicidade que precisamos substancializar dentro da própria vida. O sol que jorra bênçãos sobre o mundo incorpora-se à natureza, sustentando-a e renovando-lhe as criações. A folha da árvore, o fruto nutriente, o cântico do ninho e a riqueza da colmeia são dádivas do astro sublime, materializadas pelos princípios da eterna inteligência. Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Urge, pois, associarmos-nos voluntariamente aos ensinamentos dele, concretizando-lhes a essência em nossas atividades de cada dia. Não podemos esquecer, entretanto, que a mente do homem jaz petrificada na terra, dormindo nas falsas concepções da vida celeste. A política de dominação militar asfixiou as velhas tradições dos primitivos santuários. As cortes romanas abafaram as vozes da filosofia grega como os povos bárbaros enforcaram a revelação egípcia. Adensou-se o nevoeiro da estagnação e da morte entre as criaturas. As águias imperiais assentaram na cega idolatria de Júpiter a mentirosa religião da vaidade e do poder. E enquanto os deuses de pedra absorvem os favores da fortuna, alonga-se a miséria e a ignorância do povo, reclamando o pronunciamento do céu. Como se expressará, porém, a intervenção divina sem a cooperação humana? Sem a heróica renunciação dos que se consagram ao progresso e ao aprimoramento das almas, a educação não passará de letra morta. Imprescindível, portanto, é que saibamos escrever com o nosso próprio exemplo as páginas vivas do cristianismo remissor. O Mestre crucificado é divino desafio. Até agora, os conquistadores do mundo conseguiram avançar no carro purpúreo da vitória, matando ou destruindo, valendo-se das legiões de guerreiros e lidadores cruéis. Jesus, no entanto, triunfou pelo sacrifício.
César, atado às vicissitudes humanas, governa os assuntos referentes à carne em trânsito para a renovação. Cristo reina sobre a alma que nunca morre, aos poucos sublimando-a para a glória imperecível. O tribuno venerável fizera uma pausa, como que intencional, porque o clamor distante de muitos litos reunidos se fazia ouvir em pleno céu, dando a ideia de uma convocação para alguma batalha próxima. As centenas de entidades que se aconchegavam umas às outras no admirável recinto, cuja abóbada deixava perceber a luz tremuluzente das estrelas remotas, entreolharam-se, ofegantes. Todos os espíritos ali congregados pareciam ansiosos pela oportunidade de servir. Alguns traziam no semblante expressões de saudade e dor, qual se estivessem ligados à batalha da terra por feridas de aflição, somente curáveis com o retorno às angústias do passado. Mas a expectação não durou muito. Superando as clarinadas que ecoavam pela noite, a voz do pregador ressurgiu. Muitos de vós, amados irmãos, deixastes à retaguarda velhos compromissos de amor e desejais voltar ao áspero trilho da carne, como quem afronta as labaredas de um incêndio para salvar afeições inesquecíveis. Entretanto, devotados agora à verdade divina, aprendestes a colocar os desígnios do Senhor acima dos próprios desejos. Entediados da ilusão, consultais a realidade, buscando engrandecê-la, e a realidade aceita o vosso concurso decisivo para impor-se no mundo. Não ouvideis, todavia, que somente colaborareis na obra do Cristo, ajudando sem exigir e trabalhando sem apego aos resultados. Como o pavio da vela, que deve submeter-se e consumir-se, a fim de que as trevas se desfaçam, sereis constrangidos ao sofrimento e à humilhação, para que novos horizontes se abram ao entendimento das criaturas. Por muito tempo ainda, o programa dos cristãos não se afastará das legendas do apóstolo Paulo. Em tudo sereis atribulados, mas não aniquilados. Perplexos, mas não desalentados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre, por toda parte, a exemplificação do Senhor Jesus no próprio corpo, para que a vida divina se manifeste no mundo. E assim, quantos renascerem nas sombras da matéria mais densa, estarão incessantemente entregues ao sacrifício por amor à verdade, a fim de que a lição do Divino Mestre brilhe mais intensamente nos domínios da carne mortal. O mentor explanou ainda, por vários minutos, quanto aos deveres que aguardavam os legionários do Evangelho entre os obstáculos do mundo, descendo, por fim, da tribuna dourada para o cultivo da conversação fraterna. Vários amigos oscularam-lhe as mãos, comentando com entusiasmo os mapas de trabalho a que se prenderiam de futuro. Diminuíam os entendimentos e as rogativas de proteção quando o pregador foi procurado por alguém com intimidade afetuosa. Varro! Exclamou ele, abraçando o recém-chegado e contendo a emoção. Tratava-se de velho romano, de olhar percussiente e triste, cuja túnica muito alva, confundida com a roupagem brilhante do companheiro, assemelhava-se a uma nesga de neblina apagada de encontro a repentino clarão de aurora. No amplexo de ternura que permutavam, era bem de ver-se a reaproximação de dois amigos, que por momentos
olvidavam a autoridade e a aflição de que eram portadores, para se transfundirem um no outro depois de longa separação. Trocadas as primeiras impressões em que antigos eventos do pretérito foram recordados, Quinto Varro, o romano de fisionomia simpática e amargurada, explicou ao companheiro, então guindado à esfera superior, que pretendia voltar ao plano físico em breve tempo. O representante da esfera mais alta ouviu com atenção e obtemperou, admirado. Mas por quê? Conheço-te o acervo de serviços, não somente a causa da ordem, mas igualmente a causa do amor. No mundo patrício, as tuas derradeiras romagens foram as do homem correto, até o extremo sacrifício, e os teus primeiros ensaios na edificação cristã foram dos mais dignos. Não seria aconselhável o prosseguimento de tua marcha acima das inquietantes paisagens da carne? O interlocutor fixou um gesto silencioso de súplica e aduziu. Cláudio, abençoado amigo, peço-te. Sei que conservas o poder de autorizar minha volta. Sim, sem dúvida, os apelos de cima comovem minha alma. Anseio por reunir-me em definitivo aos nossos da vanguarda. No entanto, e a voz dele se fez quase sumida pela emotividade. De todos os que ficaram para trás, tenho um filho do coração, perdido nas trevas que eu desejaria socorrer. Tassiano? Indagou o mentor intrigado. Ele mesmo. E Varro prosseguiu com encantadora humildade. Sonho conduzi-lo ao Cristo com os meus próprios braços. Tenho implorado ao Senhor semelhante graça com todo o fervor de meu paternal carinho. Tassiano é para mim o que a rosa significa para o arbusto espinhoso em que nasceu. Em minha indigência, ele é o meu tesouro, e em minha fealdade é a beleza de que desejava orgulhar-me. Daria tudo por dedicar-me a ele de novo. Acariciá-lo junto do coração, para orientar-lhes os passos na direção de Jesus. É o céu a que aspiro. E como se quisesse sondar a impressão que causava no amigo, acrescentava: porventura estarei errado em minha aspiração? O velho orientador afagou-o com visíveis demonstrações de piedade, passou a destra pela fronte banhada de luz e falou: não discuto os teus sentimentos, que sou constrangido a respeitar, mas valeria tamanha renunciação? Como se articulasse as próprias reminiscências para exprimir-se com segurança, fez longa pausa que ele próprio interrompeu, acentuando: não acredito que Tassiano esteja preparado. Viu há alguns dias no templo de Vesta, chefiando larga região de inimigos da luz. Não me pareceu inclinado a qualquer serviço do Evangelho. Vagueia nos santuários das divindades olímpicas, promovendo arruaças contra o cristianismo nascente, e ainda se compraz nos festins dos circos, encontrando incentivo e alegria nas efusões de sangue. Tendo acompanhado meu filho nesse lamentável estado, concordou Quinto Varro, melancólico. Contudo, nos últimos dias, noto amargurado e aflito. Quem sabe estará Tassiano à beira da grande renovação. Compreendo que ele tem sido recalcitrante no mal, consagrando-se indefinidamente às sensações inferiores que lhe impedem a percepção de mais altos horizontes da vida. Mas concluo de mim para comigo que algo deve ser feito quando temos necessidade do reajustamento daqueles a quem amamos. E talvez porque Cláudio silenciasse pensativo, o afetuoso pai voltou a dizer:
Abnegado amigo, permite-me voltar. Estarás, todavia, consciente dos riscos da empresa? Ninguém salvará um náufrago sem expor-se ao chicote das ondas. Para ajudar Tassiano, mergulhar-te-ás nos perigos em que ele se encontra. Sei disso, atalhou Varro decidido, prosseguindo em tom de súplica. Auxilia-me a pretensão, em nome de nossa velha amizade. Procurarei servir ao Evangelho com todas as minhas forças. Aceitarei todos os sacrifícios. Comerei o pão de fel, embebido em suor e pranto. Contudo, rogo permissão para convocar meu filho ao trabalho do Cristo por todos os recursos que estiverem ao meu alcance. Certo, o caminho estará juncado de obstáculos. Entretanto, com o amparo do Senhor e com o auxílio dos amigos, conto vencer. O respeitável mentor, francamente compadecido, como quem não desejava delongar-se na conversação de ordem pessoal, indagou. Quanto tempo consideras imprescindível ao cometimento? Ouso colocar a resposta em teu próprio critério. Pois bem, concluiu o companheiro generoso, endosso-te a decisão confiantemente. Concedo-te 20 lustros para o trabalho a realizar. Creio que 1 século bastará. Determinaremos medidas para que sejas sustentado na nova roupagem de carne. Teus serviços à causa do Evangelho serão creditados em esfera superior, e quanto ao mérito ou demérito de Tassiano, à frente de tua renunciação, admito que o assunto será privativo de tua própria responsabilidade. Instado por amigos, na liquidação de outros problemas, Cláudio lançou-lhe compassivo olhar e finalizou. Não te esqueças de que pela oração continuaremos juntos. Ainda mesmo sob o pesado véu do esquecimento na luta física, ouviremos teus apelos, amparando-te com o nosso esforço assistencial. Vai em paz quando quiseres e que Jesus te abençoe. Varro dirigiu-lhe comovedoras palavras de reconhecimento, reafirmou as promessas que formulara e ausentou-se cismareto, sem saber ao certo que estranhas emoções lhe povoavam a alma, entre raios de alegria e dardos de amargura. Primeira parte. Capítulo 1. Parte 2. Em esplêndido crepúsculo, enquanto o sol, como um braseiro, tombava para os lados de Hóstia, o espírito de Quinto Varro, solitário e pensativo, chegou à ponte Sestio, demorando-se na contemplação da corrente do Tibre, como que detido por obcecantes recordações. Brisas suaves deslizavam cantando, qual se fossem ecos isolados de melodias ocultas no céu escampo. Roma engalanara-se para recelebrar as vitórias do Séptimo Severo sobre os seus terríveis competidores. Pessênio Níger, depois de tríplice derrota, fora acolhido pelas forças imperiais e decapitado às margens do Eufrates, e Albino, o escolhido das legiões da Bretanha, seria vencido nas Gálias, matando-se em desespero. Diversos dias de festa comemoravam a glória brilhante do imperador africano, mas, por solicitação dos augustais, o término das solenidades estava marcado para a noite próxima, no grande anfiteatro, com todas as pompas do triunfo. Mostrando fisionomia expectante e entristecida, Varro atravessou o pequeno território da ilha do Tibre e, ganhando o Templo da Fortuna, observou a multidão dos grupos esparsos de povo a se adensarem na praça em direção ao soberbo edifício. As liteiras de altos dignatários da corte, cercadas de escravos, dispersavam pequenas assembleias de cantores e dançarinos.
Bigas faustosas e carros adornados varavam por entre a turba, conduzindo tribunos jovens e damas patrícias de famílias tradicionais. Marinheiros e soldados querelavam com vendedores de refrigerantes e frutas, enquanto a onda popular crescia sempre. Gladiadores de corpo descomunal chegavam sorridentes, cortejados por jogadores inveterados da arena. E enquanto os sons de alaúdes e atabalés se misturavam ao distante rugido das feras enjauladas para o soberbo espetáculo, a glória de Severo e o suplício dos cristãos eram os temas preferidos de todas as palestras. O viandante espiritual fitava não só a multidão ávida de prazeres, mas também as falanges bulhentas de entidades ignorantes ou perversas que dominavam nas sombrias comemorações. Varro tentou adiantar-se, revelando estar à procura de alguém, mas a pesada atmosfera reinante obrigou-o a recuar. Contornou o famoso anfiteatro, palmilhou as vielas que se estreitavam entre o Célio e o Palatino, atravessou a porta Capena e atingiu o campo, dirigindo-se para os sepulcros da Via Ápia. A noite clara descera sobre o casario romano. Milhares de vozes entoavam cânticos de júbilo, à prateada claridade do luar em plenilúnio. Eram cristãos desencarnados, preparando-se para receber os companheiros de seu sacrifício. Os mártires supostamente mortos iam saudar os mártires que nessa noite iam morrer. Quinto Varro uniu-se ao extenso grupo e orou fervorosamente, suplicando ao alto forças para a difícil empresa a que pretendia consagrar-se. Preces e comentários santificantes foram ouvidos. Depois de algumas horas, a enorme assembleia espiritual deslocou-se no rumo do anfiteatro. Hinos de alegria elevaram-se às alturas. Não somente os mensageiros da Via Ápia alcançavam o anfiteatro em harmoniosas orações. Enviados do Monte Vaticano e trabalhadores espirituais dos grupos de pregação evangélica do Esquilino, da Via Nomentana e da Via Salária, incluindo representantes de outras regiões romanas, penetravam o tumultuário recinto como exércitos de luz. Introduzidos na arena para os derradeiros sacrifícios, os seguidores de Jesus igualmente cantavam. Aqui e ali, vísceras de feras mortas, de mistura com os corpos horrivelmente mutilados de gladiadores e bestiários vencidos, eram retirados à pressa por guardas de serviço. Alguns discípulos do Evangelho, notadamente os mais idosos, atados em postes de martírio, recebiam setas envenenadas, incendiando-se-lhes depois os corpos, a fim de servirem como tochas na festiva exibição, enquanto outros, de mãos postas, se entregavam, inermes, aos golpes de panteras e de leões da Numídia. Quase todos os supliciados desprendiam-se da carne no sublimado êxtase da fé, recolhidos carinhosamente pelos irmãos que os esperavam em cânticos de vitória. Quinto Varro, no entanto, em meio da claridade intensa com que as legiões espirituais haviam desintegrado as trevas, não se mostrava interessado na exaltação dos heróis. Relanceava o olhar pelas arquibancadas repletas, até que por fim se deteve, com evidentes sinais de angústia, em álacre conjunto de espíritos turbulentos, em arrojadas libações. Ansiosamente, Varro abeirou-se de um jovem que desferia estrepitosas gargalhadas e, abraçando-o com extremada ternura, sussurrava: Tassiano, meu filho, meu filho.
O rapaz que se mergulhava na mais profunda corrente de sensações inferiores não viu o benfeitor que o aconchegava de encontro ao peito, mas, tomado de repentina inquietação, silenciou de imediato, abandonando o recinto, dominado por invencível amargura. O jovem não identificava a presença do venerável amigo ao seu lado, contudo, abraçado por ele, experimentou imensa aversão pela odiosa solenidade. Aliou-se dos companheiros e, sentindo fome de solidão, afastou-se rápido, devorando ruas e praças. Desejava pensar e reconsiderar, a sós, a senda por ele mesmo percorrida. Depois de longo trajeto, alcançou a porta pinciana em busca de insulamento. Nos jardins onde se venerava a memória de Esculápio, havia soberba estátua de Apolo, junto da qual, por vezes, gostava de meditar. O corpo marmóreo da divindade olímpica levantava-se magnífico, ostentando primorosa taça numa das mãos, de bordos voltados para o solo, como se procurasse fecundar a terra-mãe. Num recipiente, aos pés do ídolo, fumegava um incenso ali colocado por mãos devotas e anônimas, embalsamando o sítio em aroma delicioso. Atormentado por insopitável angústia, Tassiano chorava sem querer, rememorando as próprias experiências. Sabia-se fora do corpo físico, mas longe de encontrar as paisagens das narrações de Virgílio, cuja leitura lhe merecera especial atenção, vira-se incompreensivelmente atraído para as bacanais da sociedade em decadência, sendo surpreendido, depois no túmulo, tão somente por si próprio, com a sua velha sede de sensações. Delirara em banquetes e jogos, sorvera o prazer em todas as taças ao seu alcance, mas rendia-se ao tédio e ao arrependimento. Em que se resumia a vida? Perguntava a si mesmo, em solilóquio doloroso. Onde se domiciliavam os deuses de sua antiga fé? Valeria a procura da felicidade na temporária satisfação dos sentidos humanos, depois da qual havia sempre larga dose de fel? Como localizar as antigas afeições no misterioso país da morte? Por que razões vagueava preso ao reino doméstico, sem equilíbrio e sem rumo? Não seria mais justo, se possível, adquirir novo corpo e respirar entre os homens comuns? Suspirava por mais íntimo contato com o plano da carne, em cuja penetração poderia esquecer a si mesmo. Oh, se pudesse olvidar os enigmas torturantes da existência, aconchegando-se à matéria para dormir e refazer-se. Meditava. Conhecia amigos que, depois de longas súplicas ao céu, haviam desaparecido na direção do renascimento. Não ignorava que o espírito imortal pode usar vários corpos entre os homens. Entretanto, não se sentia com a força precisa para dominar-se e oferecer às divindades uma prece fundamentada no verdadeiro equilíbrio moral. Naquele instante, porém, sentia-se mais angustiado que de outras vezes. Saudade imensa e indefinível pungia-lhe o coração. Depois de chorar em silêncio, fixou o semblante impassível da estátua e suplicou: Grande Hélios, Deus de meus avós, compadece-te de mim. Renova-me o sentimento na pureza e na energia que encarnas para a nossa raça. Se possível, faze-me esquecer o que fui. Ampara-me e concede-me a graça de viver de conformidade com o exemplo dos meus antepassados. Com as inexprimíveis reminiscências do seu antigo lar, Tassiano, inclinado para o solo, lamentava-se amarguradamente.
Mas quando enxugou as lágrimas que lhe obscureciam a visão e tornou a fitar a imagem do Deus, não mais viu o ídolo primoroso, e sim o espírito de quinto varro, nimbado de intensa luz, a olhá-lo com enternecimento e tristeza. O jovem quis recuar, transido de assombro, mas indefiníveis emoções subjugavam-lhe agora todo o ser. Como que dobrado por forças misteriosas, ajoelhou-se ante a visita inesperada. Desejou falar, mas não conseguiu, assinalando estranha constrição nas cordas vocais. Pranto mais intenso jorrava-lhe dos olhos. Identificou a personalidade do genitor e, esmagado por inexprimível emoção, notou que Varro caminhava para ele, de afetuoso olhar, encimando triste sorriso. A entidade amorosa afagou-lhe a cabeça, atormentada, e falou: Tassiano, meu filho, que o Supremo Senhor nos abençoe a senda de redenção. Deixa que as lágrimas te lavem todos os escaninhos da alma. Milagrosa lexívia, o pranto purifica nossas chagas de vaidade e ilusão. Não te julgues relegado ao abandono. Ainda mesmo quando as nossas preces se expandam ardentes perante os ídolos sem alma, o coração augusto do Senhor as recolhe na misteriosa concha do seu amor infinito, apressando o socorro às nossas necessidades. Tem calma e confiança, filho meu. Voltaremos à experiência da carne para resgatar e reaprender. Nesse instante, Tassiano, magnetizado pelo olhar paterno, tentou erguer-se para abraçá-lo ou rojar-se até o chão, a fim de oscular-lhe os pés. No entanto, como se estivesse imobilizado por laços invisíveis, não conseguiu articular qualquer movimento. Ouve-me, prosseguiu Varro compadecidamente. Pedes o retorno à liça terrestre, entediado de ti mesmo, e receberás semelhante concessão. Estaremos novamente reunidos na cela corpórea do mundo físico, abençoada escola de nossa regeneração para a vida eterna. Todavia, não mais na exaltação do orgulho e do poder. Nossos deuses de pedra estão mortos. Júpiter, com seu carro de triunfo, passou para sempre. Em lugar dele, surge o mestre da cruz, o escultor divino da perfeição espiritual imperecível, que nos toma por tutelados felizes do seu coração. Outrora, acreditávamos que a púrpura romana sobre o sangue dos vencidos era o símbolo de nossa felicidade racial e admitíamos que os gênios celestes deviam permanecer submetidos aos nossos caprichosos impulsos. Hoje, porém, o Cristo nos orienta ao passo por estradas diversas. A humanidade é a nossa família e o mundo é o nosso lar maior, onde todos somos irmãos. Diante do céu não há escravos nem senhores, e sim criaturas ligadas entre si pela mesma origem divina. Os cristãos que não compreendes agora são os alicerces da glória futura. Humilhados e escarnecidos, vilipendiados e mortos no sacrifício, representam a promessa de paz e sublimação para o mundo. Um dia, ninguém se lembrará do Fausto de nossas mentirosas celebrações. A ventania que sopra dos montes gelados espalhará sobre o chão escuro a cinza de nossa miserável grandeza, então convertida em lamentação e pó. Mas a renúncia dos homens e das mulheres, que hoje se deixam imolar por uma vida melhor, estará cada vez mais santificada e mais viva na fraternidade que reinará soberana. Talvez, reparando a profunda surpresa do jovem que o escutava, trêmulo e abatido,
Quinto Varro acentuou. Prepara-te como valoroso soldado do bem. Em breve tempo, regressaremos à escola da carne. Serás para mim a estrela da manhã, indicando-me a chegada do sol de cada dia. Certo, sofrimentos cruéis abater-se-ão sobre nós, qual ocorre aos servidores da verdade nesta noite de tormentosa flagelação. Indubitavelmente, a dor espreitar-nos-á a existência, porque a dor é o selo do aperfeiçoamento moral no mundo. Conheceremos a separação e a desventura, o fel e o martírio, mas o pão da graça celeste entre os homens por muitos séculos ainda será amassado no suor e nas aflições dos servidores da luz. Seguirei teus passos, à maneira do cão fiel, e espero que, unido ao meu coração, poderás repetir mais tarde. Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. O mensageiro fez longa pausa, enquanto aves noturnas piavam doloridamente no arvoredo mergulhado nas sombras. Roma dormia agora em pesada inquietação. Quinto Varro inclinou-se carinhosamente, apertou o filho de encontro ao peito e beijou-lhe a fronte. Nesse instante, porém, talvez porque sensações contraditórias lhe turvassem o campo íntimo, Tassiano cerrou os olhos para interromper a corrente das lágrimas copiosas, mas, ao descerrá-los de novo, observou que seu pai havia desaparecido. A paisagem fizera-se inalterada. A estátua de Apolo brilhava, refletindo o luar esmaecido da madrugada. Premido de angústia, Tassiano alongou os braços para a noite que lhe pareceu então desolada e vazia, bradando desesperado. Meu pai! Meu pai! E porque seus gritos se perdessem sem eco no espaço imenso, cansado e abatido, estendeu-se na terra soluçando. Anos e anos se dobraram sobre estes acontecimentos. Capítulo 2. Corações em luta. Em sua vila adornada de rosas, no sopé do Aventino, para o lado do Tibre, Quinto Varro, jovem patrício romano, meditava. Regressara ao templo doméstico depois de longo trabalho na galera da frota comercial de Opílio Vetúrio, na qual desfrutava a distinção do comando para ligeiro descanso no lar, e depois do beijo carinhoso à esposa e ao filhinho, que se deliciavam brincando no triclínio, repousava agora, lendo algumas sentenças de Emílio Papiniano em florido caramanchão do jardim. Roma atravessava, no ano 217, sob pesada atmosfera de crimes e inquietações, os últimos dias do imperador Marco Aurélio Antonino Bassiano, cognominado de Caracalla. Desde a morte de Papiniano, cruelmente assassinado por ordem do César, desiludira-se o império quanto ao novo dominador. Bassiano, longe de respeitar as tradições paternas, na esfera governamental, desmandara-se em vasta conspiração de tirania contra o direito, não só alimentando a perseguição contra os grupos nazarenos mais humildes, mas também contra todos. Abre nota de rodapé. O governo de Caracalla, conquanto fosse um tanto benigno para os cristãos, situados em posição favorável na vida pública, permitiu a perseguição metódica aos escravos e plebeus dedicados ao Evangelho, então considerados inimigos da ordem política e social.
Fecha a nota de rodapé. Os cidadãos honrados que ousassem desaprovar-lhe a conduta. Encantado com os conceitos sábios do célebre jurisconsulto, Varro confrontava-os com os ensinamentos de Jesus, que detinha de memória, refletindo sobre as facilidades da conversão da cultura romana aos princípios do cristianismo, desde que a boa vontade pudesse penetrar o espírito dos seus compatriotas. Descendente de importante família, cujas raízes remontavam à República, não obstante a grande pobreza de bens materiais em que se debatia, era apaixonado cultor dos ideais de liberdade que invadiam o mundo. Doíam-lhe na alma a ignorância e a miséria com que as classes privilegiadas mantinham a multidão e perdia-se em vastas cogitações para encontrar um ponto final aos milenários desequilíbrios da sociedade de sua pátria. Reconhecia-se incapaz de qualquer mensagem salvadora e eficiente ao poder administrativo. Não possuía ouro ou soldados com que pudesse impor as opiniões que lhe fervilhavam na cabeça. Entretanto, não ignorava que um mundo novo se formava sobre as ruínas do velho. Milhares de homens e mulheres modificavam-se mentalmente sob a inspiração do espírito renovador. A autocracia do patriciado lutava desesperadamente contra a reforma religiosa, mas o pensamento do Cristo, como que pairava acima da terra, conclamando as almas a descerrarem novo caminho ao progresso espiritual, ainda mesmo à custa de suor e sangue no sacrifício. Abismado em reflexões, foi trazido à realidade pela esposa, Cíntia Júlia, que veio ter com ele, guardando nos braços o filhinho Tassiano, com apenas 1 ano de idade, a sorrir doce e terno, como se fora um anjo arrebatado ao berço celeste. Cíntia revelava nos olhos escuros a chama da vivacidade feminil, deixando entrever de imediato a trama das paixões que lhe desbordavam da alma inquieta. Largo péplo de nevado linho realçava-lhe as formas de Madonna e menina, evocando o perfil brejeiro e lindo de alguma ninfa que se houvera repentinamente transformado em mulher, contrastando com a severa expressão do marido, que parecia infinitamente distanciado da companheira pelas afinidades psíquicas. Quinto Varro, não obstante muito moço, trazia a máscara fisionômica do filósofo, habituado a permanente mergulho no oceano das ideias. No contentamento de uma cotovia pauradora, Cíntia reportou-se à festa de Úlpia Sabina, a que comparecera na véspera junto de Vetúrio, que lhe fora desvelado parceiro. Deteve-se entusiástica na descrição dos bailados de invenção da própria dona de casa, que aproveitara a vocação de escravas jovens, tentando repetir para o esposo, com harmoniosa voz, alguns trechos da música simbólica. Varro sorria, condescendente, qual se fora um pai austero e bondoso, escutando as infantilidades de uma filha, e pronunciava, de quando em quando, uma ou outra frase curta de compreensão e encorajamento. A certa altura da conversação, fixando a esposa, como quem pretendia tocar em assunto mais sério, observou: "Sabes, querida, que hoje à noite será possível ouvir uma das vozes mais autorizadas do nosso movimento das Galhas?" E talvez porque a mulher silenciasse pensativa, continuou:
Refiro-me a Ápio Corvino, o velho pregador de Leão que se despede dos cristãos de Roma. Abre nota de rodapé. No tempo da dominação de Roma nas Gálias, o nome da cidade de Leão era Lugdunum. Fecha a nota de rodapé. Na mocidade, foi contemporâneo de Átalo de Pérgamo, admirável herói entre os mártires gauleses. Corvino conta mais de 70 anos, mas, segundo as impressões gerais, é portador de um espírito juvenil. A jovem senhora esboçou largo gesto de enfado e murmurou: por que nos preocuparmos tanto com esses homens? Francamente, da única vez que te acompanhei às catacumbas, voltei aflita e desanimada. Haverá qualquer senso prático nas divagações que ouvimos? Porque arrostar com os perigos de um culto ilegal para somente insistir em desvarios da imaginação. Com ironia e agressividade, prosseguia para o esposo triste. Acreditas possa eu conformar-me com a louca renunciação de mulheres, quais Sofrônia e Cornélia, que desceram do Fausto Patrício para a imundície dos cárceres, ombreando com escravas e lavadeiras? Desferiu rumorosa gargalhada e acrescentou: faz alguns dias, quando ainda te encontravas em viagem na Aquitânia, Opílio e eu conversávamos na intimidade, quando Popéia Silene veio ter conosco, pedindo esmolas para as famílias vitimadas nas últimas perseguições, e vendo os meus jarros, instou comigo para abandonar o uso de cosméticos. Rimo-nos fartamente da sugestão. Para atendermos aos princípios de um homem que morreu na cruz dos malfeitores, vai para 200 anos, precisaremos adotar a indigência e vaguear no mundo como se fôssemos fantasmas? Nossos deuses não nos reservam um paraíso de mendigos discutidores. Nossos sacerdotes guardam dignidade e compostura. Após leve pausa, em que fitou o esposo sarcasticamente, aduziu: aliás, devo dizer-te que tenho sacrificado a Esculápio em teu favor. Temo por tua saúde. Vetúrio é de parecer que os cristãos são dementes. Não observas quanta modificação transparece do teu procedimento para comigo desde o início de tuas novas práticas? Depois de longas ausências da família, não regressas na posição do marido afetuoso de antes. Em vez de te reportares à nossa intimidade carinhosa, guardas o pensamento e a palavra em sucessos do culto abominável. Há tempos, afirmava Sabina, que a perigosa mística de Jerusalém enfraquece os laços do amor que os numes domésticos nos legaram, e disse-ia que esse Cristo te domina por dentro, afastando-te de mim. Cíntia agora, de semblante conturbado, enxugava o pranto nervoso, enquanto o filhinho sorria ingênuo em seu regaço. Grande tola, obtemperou o marido preocupado. Poderás admitir que te possa esquecer? Onde reside o amor, senão no santuário do coração? Quero-te como sempre, és tudo em minha vida. Mas e a dependência em que vivemos? Clamou Cíntia, descoroçoada. A pobreza é um espantalho. És empregado de Opílio e residimos numa casa que ele nos cede por favor. Por que não te arrojares, tanto quanto meu primo, no campo dos negócios, para que tenhamos também navios e escravos, palácios e chácaras? Acaso não te sentes humilhado ante a nossa posição de inferioridade? Quinto Varro estampou indisfarçável amargura
no semblante calmo, afagou a linda cabeleira da esposa e objetou, contrafeito: por que motivo te agastares assim? Não apreciarás a nossa riqueza de caráter? Conviria o favor da riqueza sobre a desgraça de tantos? Como reter escravos quando tentamos libertá-los? Estimarias ver-me em transações inconfessáveis com a perda de nossa consciência reta? A esposa chorava desagradavelmente, mas, evidenciando o propósito de alterar o rumo da conversação, Varro acentuou: esqueçamos as futilidades. Vamos, ouviremos juntos a palavra de Corvino. Um carro nos conduzirá à noitinha. Para voltarmos ao lar morrendo de fadiga? Respondeu a mulher, derramando copiosas lágrimas. Não, não irei. Estou farta. Que nos podem ensinar os gauleses bárbaros, cujas pitonisas leem os augúrios nas vísceras ainda quentes de soldados mortos? O jovem esposo deixou transparecer nos olhos invencível tristeza e considerou: crueldade nos gauleses? E nós? Com tantos séculos de cultura, afogamos mulheres indefesas na corrente viciada do Tibre, assassinamos crianças, crucificamos a mocidade e desrespeitamos a velhice, sentenciando anciãs veneráveis ao repasto das feras, simplesmente porque se consagram a ideais de fraternidade e trabalho, com a dignificação da vida para todos. Jesus, Varro ia fazer uma citação evangélica, recorrendo às palavras do Divino Mestre. Cíntia, porém, elevando o tom da voz que se fez mais áspera, gritou: sempre o Cristo, sempre o Cristo. Lembra-te de que a nossa condição social é miserável. Foge à punição dos deuses, rendendo culto a César, para que a fortuna nos favoreça. Estou doente, alquebrada, não tenho a vocação da cruz. Detesto os nazarenos que esperam o céu entre discussões e piolhos. O moço patrício contemplou a companheira compadecidamente, como se deplorasse no íntimo a insensatez das palavras que pronunciava, e notando que o pequenino chorava a estender-lhe os braços, tentou acariciar a criança, observando: por que tanta referência à pobreza? Nosso filhinho não será por si mesmo um tesouro? Cíntia, contudo, arrebatou a ternura paterna e, recuando num salto precipitado, exclamou: Tassiano jamais será cristão. É meu filho. Consagrei-o a Dindimbene. A mãe dos deuses defendê-lo-á contra a bruxaria e a superstição. Em seguida, buscou o interior apressadamente, tangida por incompreensível tortura moral. Quinto Varro não tornou a leitura. Perdido em profundas reflexões, debruçou-se no muro que separava o jardim da via pública e demorou-se na contemplação de extenso bando de meninos que se ocupavam num jogo infantil, lançando pedrinhas sobre as águas, e de pensamento centralizado em seu pequeno Tassiano, sem saber definir os escuros pressentimentos que lhe envolviam o peito, reparou que estranha amargura lhe tomava o coração. No crepúsculo adiantado, sem conseguir reavistar-se com a esposa, que se ocultara com o filhinho na câmara do casal, tomou o carro de um amigo que o conduziu até a casa humilde do venerável Lisipo de Alexandria, um grego ilustre, profundamente devotado ao Evangelho, que residia em desconfortável choupana
a desmantelar-se na estrada de Hóstia. Pequena assembleia de adeptos havia se formado na sala simples. Com surpresa, foi informado de que as despedidas do grande cristão gaulês não se realizariam naquela noite, e sim na seguinte. Corvino achava-se desse modo à disposição dos amigos para um entendimento familiar. Não havia, porém, outro assunto mais fascinante para o grupo que as reminiscências das perseguições de 177. Os tormentos dos cristãos leoneses eram narrados minuciosamente pelo nobre visitante. Enquanto o círculo ouvia, estático, o ancião das Galhas recordava com prodigiosa memória os mínimos acontecimentos. Repetia os interrogatórios efetuados, incluindo as respostas inspiradas dos mártires. Reportava-se as preces ardentes dos companheiros da Ásia e da Frígia, que piedosamente haviam socorrido as comunidades de Leão e Viena. Falava entusiasmado da imensa caridade de Vétio Epágato, o abnegado senhor que renunciara à nobre posição que desfrutava a fim de converter-se em advogado dos cristãos humildes. Inflamava-se-lhe o olhar, comentando a estranha coragem de santo, o diácono de Viena, e o heroísmo da débil escrava Blandina, cuja fé confundira o ânimo dos carrascos. Pintou a alegria de Potino, o chefe da igreja de Leão, cruelmente ultrajado e espancado na rua, sem uma palavra de revolta, aos 90 anos de idade. Por fim, deteve-se com misteriosa alegria, aljofrada de lágrimas, nas aventuras e tormentos de Átalo de Pérgamo, que lhe fora o iniciador da fé. Relacionava todos os pormenores dos suplícios a que se submetera o venerável amigo. Lembrava-se da dilação havida no processo em razão da consulta do propetor a Marco Aurélio. E demorava-se na descrição dos últimos sofrimentos do grande cristão esmurrado, chicoteado, atado à cadeira de ferro encandecido e finalmente degolado, em companhia de Alexandre, o devotado médico frígio, que em Leão oferecera ao Senhor admirável testemunho de fé. A assembleia escutava, embevecida, com as referências. Mas porque o pregador teria trabalho intensivo na noite próxima, Lisipo mandou servir algumas tigelas de leite e fatias de pão fresco, e a conversação foi encerrada. De espírito edificado pelas narrativas do velho gaulês, Varro tornou a casa. Regressava mais cedo e um só pensamento lhe absorvia agora a mente: apaziguar a alma inquieta da companheira, propiciando-lhe calma e alegria, com a reafirmação da sua ternura e devotamento. Aproximou-se devagarinho, no intuito de surpreendê-la afetuoso. Atravessou o pequeno átrio, varou a porta semicerrada, mas diante da sua câmara de repouso, estacou, intrigado. Ouviu vozes em diálogo aceso. Achava-se Opílio Vetúrio em seu quarto de dormir. Tentou compreender a tempestade moral que lhe amarfanhava o destino. Não supunha o homem para quem trabalhava capaz de atrair-lhe a esposa a semelhante procedimento. Opílio era primo de Cíntia e sempre fora recebido ali como irmão. Era 10 anos mais velho que ele, Varro, e enviuvara desde algum tempo. Eliodora, a esposa morta, fora para Cíntia uma segunda mãe. Deixara 2 filhinhos, Helena e Caiba, gêmeos infelizes, cujo nascimento ocasionara o falecimento da genitora, e que residiam com o pai,
cercados de escravos devotadíssimos, em palacete magnífico, a ilustrar os brasões da família. Trabalhava para Vetúrio nas embarcações e morava numa vila que lhe pertencia. Achava-se lamentavelmente empenhado a ele, desde o casamento, por dívidas pesadas que se propunha a resgatar honestamente com serviço pessoal respeitável. Sentindo que a cabeça se lhe transformara num vulcão de perguntas, Varro pensava: por que razão se entregava assim à esposa à aventura menos digna? Não era ele um companheiro leal, extremamente dedicado à felicidade dela e do filhinho? Ausentava-se comumente de Roma, guardando-nos no coração. Se as tentações de ordem inferior lhe assediavam o espírito durante as viagens habituais, Cíntia e Tassiano lhe eram a invariável defesa. Como ceder às sugestões da maldade, quando se acreditava o arrimo único da mulher e do anjinho que lhe povoavam a alma de santificadas aspirações? E porque Vetúrio lhe compuscava assim o lar? Não se sentia na condição de um amigo convertido em devotado servidor? Quantas vezes, em portos distantes, era convidado ao ganho fácil e renunciava a qualquer vantagem econômica de procedência duvidosa, atento às responsabilidades que o ligavam ao primo de sua mulher. Em quantas ocasiões, constrangido pela gratidão, era obrigado a esquecer possibilidades seguras de melhoria da sorte, simplesmente por notar em Opílio não somente o patrono do seu pão material, mas também o companheiro, credor do seu mais amplo reconhecimento. Angustiado e abatido, considerava consigo mesmo, dentro do aflitivo minuto: se Cíntia amava o primo, por que desposara a ele? Se ambos haviam recebido uma bênção do céu com a chegada do filhinho, como repudiar os laços conjugais se Tassiano era sua melhor esperança de homem de bem? Semi-alucinado, passou a refletir contra a própria argumentação. E se estivesse prejulgando? E se Opílio Vetúrio ali estivesse em missão de auxílio, atendendo à solicitação da própria Cíntia? Era necessário, pois, acalmar a mente inquieta e ouvir com isenção de ânimo. Colocou a desta sobre o coração opresso e escutou. Nunca te habituarás aos devaneios de Varro, dizia Vetúrio, senhor de si. É inútil qualquer tentativa. Quem sabe, aventurou a prima preocupada. Espero deixará ele algum dia a odiosa convivência dos cristãos. Nunca, exclamou o interlocutor, rindo-se francamente. Não há notícias de pessoas que voltassem inteiramente à razão depois de ambientadas dessa praga. Ainda mesmo quando parecem trair os votos com temor das autoridades à frente de nossos deuses, voltam mais tarde ao encantamento. Tenho acompanhado vários processos de recuperação desses loucos. Dir-se-ia sofrerem temível obsessão pelo sofrimento. Pancadas, cordas, feras, cruzes, fogueiras, degolamentos, tudo é pouco para diminuir a volúpia com que se entregam à dor. Realmente estou farta, suspirou a jovem senhora, baixando o tom de voz. Evidenciando a segurança dos laços afetivos que já lhe prendiam o espírito à dona da casa, Opílio acentuou decidido. Ainda mesmo que Varro alterasse as próprias opiniões, não conseguirias modificar a nossa posição. Pertencemo-nos mutuamente. Há 6 meses é minha. E que diferença faz? Sarcástico observou: acaso teu marido disputa a mulher? Acha-se demasiadamente interessado no reino dos anjos.
não admito, sinceramente, esteja à altura de tua expectativa. Por Júpiter, todos os meus conhecidos que se renderam à mistificação nazarena afastaram-se da vida. Varro falar-te-á do paraíso dos judeus, repleto de patriarcas imundos, em vez de conversar contigo sobre os nossos jogos. E garanto que, se desejares uma excursão alegre, mais que natural em teu gosto feminino, conduzir-te-á, sem dúvida, a algum cemitério isolado, exigindo que te regozijes ao lado de ossos podres.